O que vai acontecer no milênio? Escatologia. Um tempo da redenção, a natureza aguarda pelo reino milenar. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Apocalipse 26. João escreveu sobre suas visões no livro de Apocalipse. E ele, entre elas, escreveu a cena de Satanás sendo acorrentado pelo período de 1000 anos, lançado no abismo que foi fechado e selado. Dessa forma, ele não poderá mais enganar as nações. Logo depois, disse João, viu tronos onde estavam sentadas pessoas com autoridade para julgar. Viu também mártires ressuscitando e reinando com Cristo no milênio, como sacerdotes. O apóstolo associa essa visão do que ele chama da primeira ressurreição. Antes de começar esse vídeo, já deixa seu like e já se inscreva de sininho para não perder a próxima mensagem como essa. E compartilhe para seus amigos e familiares para que elas possam entender sobre esse assunto. Onde será o milênio? Na terra ou no céu? O primeiro aspecto a ser observado sobre o milênio é que as nações serão mais enganadas. Isso indica que o tempo em que a verdade prevalecerá. Sobre a ideia de um milênio puramente espiritual e difícil de ser compreendida, segundo o teólogo Luiz Saião, que, por alguns motivos muito bem específicos, deles é o fato de ainda haver profecias não cumpridas no Velho Testamento, algumas feitas antes do exílio babilônico e outras depois. Há profecias que nunca se cumpriram em lugar nenhum, enfatizou Saião. Quando e aonde elas vão se cumprir ainda deve ser uma preocupação por parte da igreja, já que essas profecias são carregadas de detalhes bem específicos. Além disso, tudo indica que acontecerão na terra. Veja aqui alguns exemplos. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, e o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, e os seus filhotes se deitarão juntos. O leão comerá palha como o boi. As criancinhas brincará perto do esconderijo da cobra, e a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, 6 ao 9. O texto continua dizendo que as nações buscarão Jesus e que será uma bandeira para os povos. Isso nunca aconteceu, nem naquela época e nem ao decorrer da história de lá para cá. Quando Isaías disse essas palavras, ele leva a uma convicção da igreja primitiva que sempre considerou as ideias bíblicas de um reino de Cristo em sua plenitude da redenção da terra e da criação de Deus. Como disse o apóstolo Paulo, toda a natureza geme até agora com dores de parto. A natureza criada aguarda com grande expectativa que o Filho de Deus seja revelado, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, a encontrar para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, 19 e 21. A citação de Paulo quando a natureza engloba animais e vegetais, fauna e flora do mundo inteiro, oceanos e mares, desertos e floresta, todos os animais, mamíferos, répteis, aves, anfíbios e insetos. Saião faz um comentário interessante sobre isso. Todo esse universo extraordinário não pode ter sido criado como uma fantasia passageira. Para mais detalhes desse estudo, vamos continuar a assistir. Redenção. Essa palavra tem um significado muito especial. Redenção é alto de redimir ou salvar. É quando o auxílio vem em circunstâncias muito difíceis. Por exemplo, quando o culpado recebe o perdão e assim é redimido, ou qualquer devedor tem a dívida paga por outra pessoa. Esta é uma livre da culpa do pecado ou da dívida. Esse é livre. Deus libertou o ser humano, veja. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por esta enfraquecida,
Pela carne, Deus fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Romanos 8, 1 ao 3. Mas a plenitude desta redenção, nós mesmos que temos o primeiro frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção com corpos. Romanos 8, 23. E os predestinou, também chamou aos que chamou, também justificou o que justificou e também glorificou. Romanos 8:30. O que isso quer dizer? Que os seres humanos têm corpos glorificados e a natureza aguarda esse momento em que os filhos de Deus sejam revelados. Então ela também será quanto o ser humano, quando toda a criação terá um momento de restauração, ou seja, voltarão ao seu estado original para o ser humano, ter um corpo glorificado e estar livre da morte e da corrupção. A Bíblia diz que Jesus transformará os nossos corpos humilhados para ser semelhante ao seu corpo. Um corpo glorioso não tem limites humanos que conhecemos e não está sujeito a doenças, dores, defeitos genéticos, quanto à natureza que pode estender essa livre decadência e que não há mais um estado de ruína e ela vai ser restaurada. Também essa é uma profecia. Milênio, com o período de restauração. Agora pensa no que vai acontecer durante o período de 1000 anos, durante o reinado de Cristo. Pode pensar na redenção. Deus quer salvar a sua criação. Você esteve início com a primeira vinda de Cristo. A conclusão se dará durante o seu reinado. Para que estende o milênio, o reinado de Cristo, somente o hábito espiritual, essas profecias de restauração da criação, mas que estende que esse reinado acontecerá na terra. Texto de Apocalipse, com o de Isaías, ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices em uma nação, e não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha a descendência de Jacó e andemos na luz do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 5. Então se abrirão os olhos dos cegos e destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servo, e a língua do mudo só cantará de alegria. As águas irromperão, e ermos e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago de terra seca, fontes borbulhantes no antros onde outrora havia chacais. Crescerão a reiva, o junco e o paperá uma granada santidade. Isaías capítulo 35, versículos 5 ao 8. Imagine isso, o mundo sendo liderado por Jesus. Somente ele pode resolver os conflitos entre as nações. A Bíblia está dizendo que não haverá mais violência e que as armas não serão mais utilizadas para matar, mas para trabalhar. Não haverá mais guerra, nem o som de bombas explodindo, nem pessoas gritando e chorando por seus entes queridos. Não haverá mais deficiências físicas nem emocionais. Haverá amor genuíno entre os seres humanos e não haverá mais motivo para discórdia por causa de política ou ideologias. Não haverá mais partidos ou divisões. Sendo assim, não será necessário atacar ou defender. A natureza estará em paz e equilíbrio. Não será necessário uma cadeia alimentar entre os animais, porque haverá alimento na terra suficiente para todos. Ninguém mais será catástrofes naturais, porque o problema ecológico serão resolvidos. Rios e mares serão despoluídos. Enquanto o tempo estiver passando, tudo estará voltando ao seu estado original. E na retrospectiva de cada ano, as notícias se ouvirá sobre mortes por balas perdidas, pais e filhos se matando, estupro, aborto, pedofilia, tráfico de drogas, assassinatos, suicídio, tráfico humano, prostituição, perseguição religiosa, roubos políticos, corrupção ou mentira. Nem fome, nem tristeza, nem dor ou luto haverá. Paz, haverá justiça, segurança e alegria. Imagine, são profecias bíblicas e elas vão se cumprir. Não é um sonho, mas uma promessa. E essas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou seu anjo para Moscou, que em breve vão de acontecer. E eis que venho em breve. Feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 6 ao 7. O que é milênio? Que eventos ocorrem no início e no fim do milênio? Onde estarão os salvos durante esse período de tempo? O que sucederá aos ímpios? Leia e descubra o que a Bíblia revela sobre os últimos
acontecimentos. Na segunda vida, o povo de Deus será levado para o céu. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brabo, e a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nos que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Na segunda vinda de Cristo, os ímpios estarão cheios de terror e desespero. A Bíblia diz em Apocalipse 6, 16 e 17: E diziam os montes e os rochedos: Cai sobre nós e escondei a ira do Cordeiro, porque é vindo que o grande dia da ira deles, e o que poderá substituir o líder dos ímpios será destruído com glória da vinda de Cristo. O resto dos ímpios serão destruídos pela sua espada. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2:8: E então será revelado esse iníquo como o sopro de sua boca, e destruirá com manifestações de sua vida. A Bíblia diz em Apocalipse: Os demais foram mortos pela espada que saia da boca, que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das carnes deles. Como os justos irão para o céu com o Senhor e os ímpios serão destruídos pela aparição de Jesus, a terra ficará sem habitantes humanos durante um tempo. A Bíblia diz em Jeremias 4, 23 e 25: Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus não tinham sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Observei, eis que não havia homem algum, e todas as aves do céu tinham fugido. Os outros ímpios ficarão nas suas sepulturas durante 1000 anos. A Bíblia diz em Apocalipse 24: As almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e a palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na fronte nem nas mãos, reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que completasse essa primeira ressurreição. Enquanto os santos estão nos céus, os ímpios estão mortos, o diabo estará limitado, e essa terra deserta durante 1000 anos. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 3: Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou por 1000 anos, lançou no abismo, ao qual fechou e selou sobre eles, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completasse. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ao final dos 1000 anos, a nova Jerusalém descerá do céu à terra. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 1 ao 3: E vi um novo céu, uma nova terra, porque já se Jerusalém que desceu do céu da parte de Deus, aderressada como uma nova ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E Deus mesmo estará com eles. Nessa altura, os ímpios ressuscitados e Satanás liberado tentarão apoderar-se da cidade de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 21, 7 e 9: Ora, quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. Subiram sobre a largura da terra, secaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os devorou, e nessa altura serão destruídos pelo fogo do inferno. A Bíblia diz em Apocalipse 29: Subiram sobre a largura da terra e secaram o arraial dos santos que é a cidade querida, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Se você já gostou do vídeo, já deixa seu like, já se inscreva e tem sininho para perder os próximos vídeos como esse. Valeu e fui!